Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar algumas dicas de como que você pode ter uma rentabilidade de 26,56%. Essa foi a minha rentabilidade nos últimos 6 meses com a minha carteira de investimentos. Então talvez você esteja hoje na renda fixa tendo uma rentabilidade bem pequena, em torno de, sei lá, 1,9% ao ano, 2% ao ano, ou ainda, você iniciou na renda variável em ações agora e não sabe muito bem como ter uma boa rentabilidade. Então aqui eu vou te falar qual que é a minha estratégia e também como que você pode alcançar essa rentabilidade se caso for do seu interesse. Eu acredito que vale a pena sim investir na renda variável comparado à renda fixa, né? No caso, claro que você tem que deixar a sua reserva de emergência em algo que você possa retirar a qualquer momento assim que você precisar. Mas quando nós falamos do dinheiro que é direcionado para os investimentos, é ele que vai fazer a diferença na hora de fazer o seu patrimônio crescer. E eu queria até mostrar para vocês aí uma foto que eu tirei do aplicativo que eu utilizo para poder calcular essa rentabilidade. Como vocês podem ver, essa é a rentabilidade, esse primeiro gráfico aí, que eu tive em relação à minha carteira, e o segundo é a rentabilidade da minha carteira comparado ao Bovespa, né? Nesse caso, em relação à Bolsa de Valores. Veja que foi maior do que a rentabilidade da Bolsa, né? Mais do que a Bolsa subiu. E o que você pode fazer então para poder aumentar a sua rentabilidade nos investimentos? Primeiro de tudo, você ter uma gestão ativa da sua carteira. O que significa isso, né? É você acompanhar os seus investimentos ou se dedicar um tempo maior para eles, na escolha dos investimentos ou ainda para você poder acompanhar as operações de fato. Nesse caso, entra muito o seguinte: você ficar a par, você entender ou anotar todas as operações que você fez, que você faz nos seus investimentos. Veja, eu coloquei as operações nesse aplicativo. Você pode utilizar um aplicativo para poder colocar as ações que você vai comprando, as que você vai vendendo, ou ainda você pode ter o que eu recomendo, inclusive no treinamento 7 dias para investir, que é você colocar em uma planilha de investimentos. Nesse caso, você vai detalhar todas as operações que você vai fazendo. Isso ajuda muito, pessoal, porque é o seguinte, quando você executa apenas uma operação, tá tudo bem, você vai lembrar qual que foi o preço da ação que você comprou, quantas ações você comprou, né? Qual foi a quantidade, mas quando você vai colocando, você vai fazendo várias operações, quando você vai colocando muitas ações na sua carteira, isso dificulta e é muito difícil você lembrar a quantidade exata e o preço exato que você comprou cada uma delas. Então, tenha essa gestão da sua carteira. Quando você comprar ou quando você operar alguma ação, o meu conselho é que você anote, que você tenha um banco de dados ali, onde você pode sempre recorrer e verificar qual foi a data que você comprou aquela ação, a quantidade, o preço certinho, beleza? Para não gerar bagunça, para não gerar confusão. A segunda dica que eu deixo aqui, que eu trago para vocês, é que você desenvolva uma estratégia de investimento. Eu até falei aqui em um outro vídeo qual que era a minha estratégia de investimentos, né? Qual que eu uso? Atualmente, pessoal, eu tenho basicamente duas carteiras. Uma carteira direcionada mais para o longo prazo, onde eu invisto em ações que a tendência delas é de se valorizar no longo prazo. Então, eu não espero liquidar essa ação dentro de um mês, dentro de 2 meses. Não, a perspectiva para ela é no longo prazo. Então, não tem problema se o dinheiro que eu coloco nessa carteira, não tem problema se alguma dessas ações ficar negativa por um tempo, porque não é um dinheiro que eu conto com ele no curto prazo. E eu também tenho, em paralelo a isso, uma outra carteira que é investimentos no curto prazo. Veja, é no curto prazo, mas eu não faço day trade, que é a operação de compra e venda no mesmo dia. Geralmente eu faço swing trades, que seria operar as ações num curto prazo, por exemplo, de uma semana, de 2 semanas. Então, eu, por exemplo, compro uma ação na segunda-feira e liquido ela na sexta-feira ou na outra terça-feira. Enfim, né? Pode demorar aí até 2, 3 semanas. Mas a minha perspectiva é com uma carteira do longo prazo e outra do curto prazo, no qual eu tento ter essa rentabilidade maior.
Então, você pode, por exemplo, tirar como base para construir a sua estratégia de investimento isso que eu estou te falando, a minha estratégia, né? Ou ainda você construir a sua própria estratégia de investimento. Hoje, a maior parte do meu patrimônio está direcionado para renda variável. Então, talvez você que não tem muito conhecimento sobre o mercado financeiro ainda, vai direcionar mais para renda fixa do que para renda variável por uma questão de segurança, enfim. Né? Isso aqui não se trata de você seguir à risca, mas à medida que você vai adquirindo experiência, você vai desenvolver sua própria estratégia, porque você vai saber o que é melhor para você. Além disso, pessoal, queria até compartilhar com vocês aqui algumas das ações que estão ou que já passaram pela minha carteira nesses 6 meses aí que eu fiz essas operações. Algumas dessas empresas foram Engie, Ambev, BR Malls, Hering, Banco BMGB, Banco Pan, Grendene, Oi, Carrefour, enfim, são algumas das empresas que eu operei nesses 6 meses. Então, às vezes você quer saber, não estou indicando uma ação aqui, não estou falando que nenhuma delas é boa, nenhuma delas é ruim, mas pode ser que sirva de base para você que está iniciando, ok? Então, basicamente, pessoal, para poder ter essa rentabilidade, eu tive essas duas carteiras, né? Eu tenho essas duas carteiras, uma no longo prazo e outra no curto prazo, e a maioria desse rendimento veio da carteira de curto prazo. Por quê? Eu operei essas ações, né, dessa maneira que eu falei. Muitas, inclusive, eu operei mais de uma vez. Na verdade, assim, teve ações que eu operei 4 vezes, outras que eu operei 3 vezes cada uma. Então, comprava, vendia, depois comprava ela novamente, vendia novamente. Então, foi assim que eu obtive essa rentabilidade. E provavelmente, se você continuar na renda fixa, você não vai ter essa rentabilidade mesmo. Nem mesmo em um ano você terá essa rentabilidade. Então, veja que na renda variável tudo é possível, inclusive você ter uma rentabilidade maior do que essa que eu tive. Então, eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, te dado um norte ou alguma dica. Se você gostou do vídeo, escreva aqui no comentário, escreva aqui embaixo do vídeo o que você achou e se inscreva no canal para você ter mais dicas sobre finanças e sobre investimentos. Até mais, abraço!